Em nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo diz para uma pequena congregação se reconciliar com Deus. A igreja de Corinto. E para ter uma reconciliação, ou aliás, por que é preciso ter uma reconciliação? É porque houve uma briga, houve um conflito, houve uma discussão. E toda briga, toda discussão precisa sim de uma reconciliação. E a reconciliação, ela é muito mais importante, muito mais profunda do que uma resolução. Vejam só, escutem essa história, ela de fato aconteceu. Está no livro da nossa igreja. Havia uma senhora chamada Esther. A Esther, ela caiu e ela machucou o quadril, quebrou o fêmur também. E ela tinha muita idade. Ela era também viúva. E Esther tinha 2 filhos, um casal de filhos, Roberto e Emília. O Roberto, ele prometeu para o seu pai, enquanto ele estava vivo, que jamais iria colocar a sua mamãe no asilo. Ele prometeu isso. Muito bem. Houve um acidente. E a Emília pensava que sua mamãe seria muito mais bem cuidada em um asilo, em um lar, do que ser cuidada em casa. Existem asilos bons, irmãos. Asilo assim, que tem uma assistência boa. Resultado, os 2 irmãos brigaram na frente da assistente social no dia que a senhora Esther ganharia alta. O Roberto chamou a sua irmã de ingrata, que não tinha amor pela sua mãe e queria colocá-la num asilo. E a Emília falou, na frente da assistente social, que o seu irmão era um estúpido, porque nem ele poderia cuidar da sua mamãe, que agora ficaria de cama, talvez pelo resto da vida. Os 2 irmãos brigaram. Como cuidar da mamãe? Em casa ou no asilo? É difícil saber, o que é melhor aqui. Se Deus quisesse resolver o problema, a resolução do problema é bem simples, Adivinhem? A resolução do problema seria Deus chamar a Esther para o descanso eterno. Ou seja, Deus levar a senhora Esther. Resolvido o problema. Enterra a mamãe, enterra a senhora Esther. Ninguém precisa cuidar de um morto. O morto é cuidado unicamente por Deus. Ninguém precisa cuidar. Divide os bens dela, que ela tem no nome, dinheiro, tanto para você, Roberto, tanto para você, Emília. Resolvido o problema. Vida que segue. Será mesmo? Será que a vida continua mesmo? A mamãe se foi, mas ficou uma briga, uma tristeza, um conflito, uma briga que precisa de reconciliação. E aí, se cada um cruzar os braços e pensar assim, o Roberto pensar assim: eu perdoo a Emília se ela vir de joelhos na minha frente pedir desculpas. Aí, se ela vir e pedir desculpas, aí sim eu vou perdoar. E se ela pensar isso do seu irmão, nada vai acontecer. Nada. Absolutamente nada. Ambos precisam serem humildes para ter perdão, para ter reconciliação. E a reconciliação, ela só de fato aconteceu quando o Roberto e a Emília se enxergarem e ficarem felizes, um pela presença do outro. Seja em casa,
seja no cemitério, seja no aniversário dos primos, seja em qualquer lugar, na igreja também. Aí a reconciliação aconteceu. Quando um enxergar o outro, eu senti alegria por ver aquela pessoa que eu briguei um dia. E agora o apóstolo Paulo diz para fazermos tudo isso com Deus. É para ter uma reconciliação com Deus. E por quê? É porque houve uma briga com Deus. E Paulo também diz isso para você hoje. Para você ser reconciliado com Deus. Quando que você brigou com Deus? Quando que você teve uma briga com Deus? Aliás, não é bom brigar com Deus. Deus é grande. Eu, quando criança, brigava com a minha irmã e eu sempre apanhava, quando era maior. Eu acho que até hoje ela me bate, se ela quiser. Nunca é bom brigar com alguém que é maior do que eu. E quando que você brigou com Deus? Qual foi a última vez que você brigou com Ele? Aí talvez você pense assim: foi aquela vez que eu fiquei revoltado com Deus, que eu pedi isso e Deus mandou isso. Foi aquela vez que não deu certo isso, e eu fiquei lá no fundo estressado com Deus. Será mesmo? O Salmo 51 diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, o pecado estava presente quando eu fui concebido. Desde a minha concepção, eu já estou brigando com Deus. Quando começou a minha existência, lá no ventre da minha mãe, no ventre da sua mãe, lá quando o espermatozoide do seu pai entrou no óvulo da sua mãe, que apesar de ser um milagre ali acontecendo, ali começou a sua briga com Deus. Ali está o pecado. Ali já tem um filho rebelde vindo ao mundo. E às vezes a gente pensa que os filhos ficam rebeldes na adolescência. Antes de nascer, eles já são rebeldes com Deus. Depois são rebeldes com seus pais, com seus irmãos. Depois com a sua mulher, com o seu marido. Briga com todo mundo, briga na igreja, briga na escola, briga até com a própria sombra. E arruma briga com Deus, igreja. Essa é a nossa situação. O apóstolo Paulo sabe disso, muito bem. Por isso ele escreveu para uma igreja pequena em membros. A igreja de Corinto era menor que a nossa aqui hoje. Uma igreja pequena em membros, mas grandes em problemas. Estavam brigando entre eles. A igreja de Corinto estava dividida. Alguns não acreditavam na ressurreição. Alguns tinham seus pastores preferidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Alguns estavam questionando se o apóstolo Paulo era realmente um pastor, um apóstolo. A igreja de Corinto tinha um homem, um rapaz, que tinha relações sexuais com a mulher do seu pai, chamada Grasta. O apóstolo Paulo mandou a igreja expulsá-lo da igreja, expulsar aquele rapaz da igreja enquanto não se arrependesse. Um rapaz que tinha relações com a sua madrasta. Mas aí ele se arrependeu. É bem provável que ele queria voltar à comunhão, à Santa Ceia. Mas a igreja de Corinto estava assim, braços cruzados. Eu fazer as pazes com ele? Não. Havia uma dificuldade. E aí ainda Paulo disse para que a igreja se reconcilie com Deus. É uma igreja pequena que precisa fazer as pazes entre ela mesma e também com Deus.
Mas agora eu digo uma coisa muito importante. Se a reconciliação com Deus e com todo mundo precisar começar em nós mesmos, não vai dar em nada. Vai virar tudo em pizza, como diz nas notícias do governo. Tem um monte de briga e não dá em nada. Não vira nada, não vira nada. Porque o apóstolo Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado. Não foi Deus que brigou com você, foi você que brigou com Deus. E com o nosso pecado, nós queremos entrar em guerra com Deus. E Deus é a parte ofendida na história. E Ele não cruza os braços. Ele vem ao seu encontro. Ele dá a sua vida por você. Ele dá até a sua última gota de sangue para que você tenha reconciliação com Ele mesmo. Por isso, cinzas. Cinzas é humildade. E reconhecer isso. Quando havia sacrifícios no Antigo Testamento, o que sobrava do animal que era queimado? Apenas cinzas. Cinzas não é nada. Jesus dá a sua vida até as cinzas. Ou como diz João, tendo Jesus amado os seus, amou até o fim. O amor de Jesus foi até as cinzas, virou cinzas. Jesus entregou toda a sua vida para você, para que você tenha reconciliação com Deus Pai. E aí, como o sacrifício de Jesus, a partir do sacrifício de Jesus, das cinzas que sobrou do sacrifício de Cristo na cruz por mim, a partir do seu sangue, aí eu vou fazer as pazes com Deus. Eu coloco cinzas, porque é símbolo de humildade, é símbolo de reverência, é símbolo de morte. Senhor, eu sou pó, não sou nada mais que isso. Eu sou cinza e pó. Tem misericórdia de mim. Pegar em cinzas não é pegar em armas para lutar contra Deus. Pelo contrário, pegar em cinzas é eu me reduzir a nada. Cinzas é um grande nada. E eu vou até Ele. E aí Deus Pai diz: sua dívida foi paga. Jesus, meu servo querido, nós cantamos, pagou a sua dívida. Vamos fazer as pazes. Vamos caminhar juntos. O que atrapalhava a nossa amizade era o pecado. O pecado não existe mais. É Deus falando: eu estou contigo. E aí a reconciliação acontece. Quando Deus enxerga você, Ele se alegra. E quando você enxerga Deus, você também se alegra. Você até pode dizer assim: Ele era o meu inimigo, hoje é o meu melhor amigo. É Jesus. Eu fico feliz em ver Ele. E aí, o tempo de Quaresma é tempo de humildade, é tempo de fazer as pazes com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém.